E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, hoje eu venho aqui mais uma vez, agora falar em questão de agrupamento com a minha Bima. Por que falar de agrupamento? Simples, às vezes você gasta dinheiro com chumbo, que você supõe que ele é bom, e talvez ele não te atenda. Não como você espera, da mesma forma que eu me surpreendi com essa carabina. Eu tenho outra carabina PCP, uma Rossi Outlander, tem vídeo dela aqui no canal. Aquela dela sim, eu acho uma carabina excelente e ela proporciona talvez em quesito precisão mais do que o preço dela vale, porque sim, ela entrega muito. E eu tenho a impressão que aquela carabina só não faz agrupamento com feijão, porque é uma carabina muito boa para agrupamento, praticamente qualquer chumbo fica legal nela. Inclusive o chumbinho STR, que é o mais simplesinho, o chumbinho de uso geral, a distância de mais ou menos 20 metros, eu já consegui fazer praticamente o agrupamento de um dentro do outro com o STR. Sim, ele vai sair os flies, mas digamos assim, em 10 tiros ele sai 2 fly, ainda assim continua um agrupamento excelente para um chumbo tão baratinho. Sim, tem que deixar a mola do martelo no mínimo por ser um chumbo leve. Tem que entender também que se ele em altíssima velocidade ele não vai agrupar. Essa carabina, quando eu comprei ela, ela vem com o efeito diesel e lubrificante. Sim, ela não vai ficar boa assim de cara. É, Inicialmente eu já tinha uma luneta Tag. Agora só tá um monte, mas era a luneta Tag, é da mais simplesinha que tem, com um montezinho de 3 furinhos ali, ó. Era da mais simplesinha que tem e me atendia muito bem. Conforme eu fui usando os chumbinhos, vai acontecendo aquela limpeza natural dela e ela foi ficando cada dia mais precisa. O que que eu pensava? Putz, essa carabina não entrega, tipo assim, é óbvio que em comparação com a Outlander ela é mediana, é uma carabina mediana. Mas sim, tem chumbinhos que ela consegue entregar um resultado incrível que pode ficar muito equivalente ao Outlander. Exemplo, começando sempre do mais básico, do mais simplesinho. É óbvio que eu vou falar alguns chumbinhos que eu não tenho mais a latinha porque eu simplesmente usei a latinha para alvo. Quem nunca fez isso? Eu gosto de colocar a latinha lá no monte de areia, em cima de uma árvore e acertar a latinha. É, eu vou começar direto falando do chumbinho STR. Sim, é um chumbo barato, encontra fácil em qualquer lugar, loja de rações, agropecuária, às vezes até mercado. Tem um cantinho lá numa vitrinezinha que tem umas latinhas lá. O STR fica muito bom nessa carabina, uma vez também que ela tem a regulagem de mola do martelo. Então, levando em consideração, é um chumbo com peso leve, então você não pode colocar aqui no máximo e querer que ele faça um agrupamento legal. E sim, na regulagem mínima, ele entrega um resultado muito bom até seus 20 e 30 metros. Não vai ser um chumbinho um dentro do outro, mas sim, é um resultado que suficiente para você acertar uma latinha do tamanho dessa a 30 metros. A 20 metros eu já acertei tampinha de refrigerante, tampinha de Coca-Cola. A potência com o STR fica legal, dá para você abater um pombo, um animal menor, digamos assim, até o tamanho de um gato, não mais que isso. Um pato, talvez, com STR, sim, um ponto letal, se abate pato com STR. Outro chumbo e esse fica muito bom nela. Se desse para deixar uma nota de 0 a 10 por agrupamento, o STR ele atinge um agrupamento nível 7. O Pro Max ele atinge um agrupamento nível 9 com essa carabina. Sim, essa carabina fica muito boa com o Pro Max, em baixa potência, principalmente, e em potência mediana. Ela fica excelente com o Pro Max. Em alta potência, daí ela não agrupa. Óbvio, é um chumbinho leve. Outro chumbinho que seria na escala Destroyer, o chumbinho Destroyer fica muito bom nessa carabina. É um agrupamento assim, pouco menos que o Pro Max, mas ainda assim excelente. Eu daria nota 8 pro chumbinho Destroyer. Outro chumbinho que, em questão tipo de gramatura,
o STR Medium. O Light fica bom, dá para dar uma nota 8 pro Light. Pro Heavy fica bom também, dá para dar uma nota 8, 7,5 talvez. Mas o RTX, desculpa, Medium, ele tipo assim, ele é o fora da curva. Ele dá para dar uma nota 9, 9,5 pro agrupamento que esse chumbo faz. Fica excelente na Bima, fica excelente esse chumbo. Consideração, eu já fiz um review, no primeiro review que eu fiz dessa carabina, ele não ficou muito bom. Eu acredito talvez que era por causa da luneta. Não que a lunetinha tag era ruim, mas o retículo dela era um pouquinho grosso, então para fazer um agrupamento fino ali à distância de 25, 30 metros não ficava interessante. Aquela lunetinha da tag, ela não tem regulagem de paralaxe, então às vezes ficava meio desfocada. Eu troquei a luneta, melhorou muito o agrupamento. É uma luneta Gamo, não usei o monte da Gamo, continuei usando o monte da Tag, porque o monte da Gamo é muito baixinho, então dava para me colocar o magazine. Eu continuei usando o monte da Tag e a luneta da Gamo. Essa luneta, ela não tem os 1000 dots, porém ela tem um retículo muito fininho, simples, muito fino mesmo. Eu não vou conseguir mostrar aqui. É um retículo muito fino, finérrimo. Dependendo do alvo que você vai atirar, é quase que a garantia de um tiro dentro do outro. Principalmente as distâncias que eu mais uso elas, 25, 30 metros, é um tiro muito bom a essa distância. Surpreende, é um tiro muito bom mesmo. Eu fui lá dar um cortezinho no vídeo porque eu esqueci de pegar um chumbo. E como ele não estava fácil, eu regulei a carabina para ele, eu esqueci de pegar ele. Então, o Promax, nota 9, RTX médio, agora com a luneta Gamo, 9,5, tranquilo 9,5. Não vou dar o 10 porque o 10 seria a exatidão máxima ali, mas é o chumbo que mais entregou precisão, foi esse chumbo aqui. E ironicamente era o mesmo peso do Destroyer. O Destroyer fica muito bom, essa carabina, uma nota ali de 8,5, mas tipo assim, a 30 metros, tampinha refrigerante, sim, você acerta com o Destroyer tranquilo, da mesma forma que acerta com o Promax tranquilo também. Outro chumbo daí, em questão de nota, o JSB Exact. Esse chumbo é muito bom, muito caro. Na Rossi Outlander fica uma maravilha com ele, porém não se sustenta. Tanto é que eu uso pouco, eu só uso para fazer um agrupamento ou comparar em questão de um alvo com outro. Sim, dá para dar um agrupamento nela, no caso dela, 8, 8,5 talvez. Porque assim, não ficou um resultado extraordinário. E ficou um resultadozinho mediano, tipo, abaixo do que a gente espera pelo valor do chumbo. A gente espera assim, vou comprar um chumbo caro e vou ter um resultado top. Às vezes não, é a carabina que escolhe o chumbo. E como eu sei que muita gente faz também, vê um tutorial de um vídeo no YouTube falando do chumbinho e tal, e vai lá e compra porque tal fulano disse que deu certo. Sim, tem vezes que acontece e tem vezes que não. Já tive casos que não, já tive experiências que não. Mas daí depende de várias outras coisas junto. Então, nota 8, 8,5 para esse. Round, esse chumbo na Outlander fica excelente, nota 9 para ele na Outlander. Nessa, nota 8, 8,5 talvez, porque em questão de agrupamento fica muito pau a pau. Então entre usar esse e usar esse, eu uso esse. Porém, ela está regulada atualmente com esse chumbo aqui, o Domet. Anteriormente ela estava com aquele chumbinho novo, o Evo. Aquele chumbinho lá também, nota 8,5, 9 para ele. Mesmo sendo um chumbo de expansão, 8,5, 9. É um chumbo que faz um agrupamento incrível nessa carabina. Esse daqui eu também dou uma nota 8,5, 8 talvez. Não é o agrupamento incrível que o RTX consegue, mas sim, para mim, dá tiro em latinha, em tampinha de refrigerante até 30 metros, é mais do que suficiente.
Outra coisa muito interessante que eu consigo perceber, chumbinho leve. A minha utilização com chumbinho leve nesta carabina, eu fico meio que restrito a tiro de ali mais ou menos 30, 35 metros. Eu sei que ele, se eu para mim aumentar a velocidade, para mim acertar mais longe, daí já não fica legal com ele não. Agora um chumbo assim, um Exact, um Round, um Dome, são chumbo de 18 grains. O que que acontece com esses chumbos? Eu regulo eles a mais ou menos 15 metros com a potência mínima, no caso ali, né, mais ou menos pouco antes da faixa azul. Cada um vai ter, talvez tenha uma carabina parecida, cada um vai regular de um jeito. Aqui, pouco antes da faixa azul ou no comecinho da faixa azul. Eu regulo esse chumbo nessa potência, ele vai render mais ou menos ali 230 metros por segundo, talvez menos, talvez na casa ali dos 210, quem sabe, nessa gramatura de chumbo, nessa potência, nessa distância. Dá para fazer um agrupamento do tamanho da ponta de um dedo com esse chumbo? Sim, ou isso ou muito próximo disso. A distâncias maiores, eu só uso compensação visual. Ou seja, para brincar em latinha, eu continuo usando a potência mínima e se o tiro pegar um pouco para baixo, eu só uso a compensação visual. Porém, esse chumbo aqui, os casos chumbos mais pesadinhos aqui, eu consigo aumentar bem a potência, eu consigo deixar lá na faixa vermelha. Automaticamente, se eu deixo a potência dele na faixa vermelha e vou atirar no alvo a 15 metros, sim, ele vai subir um pouco. Então, no caso, para caça, bater um pombo, atirar em pombo eu acredito que seja um longo alcance para carabina de pressão. São tiros de 35, 40, 50 metros às vezes. Então, eu deixo na potência máxima e eu sei que se eu mirar num pombo a 40 metros, o tiro vai praticamente no centro do retículo da luneta. Vai bem certinho no centro do retículo da luneta. É óbvio que daí uma distância menor eu tenho que mirar um pouco para baixo e uma distância maior um pouco para cima. Mas os chumbos mais pesados me proporcionam essa vantagem. Já o Pro Max, embora entregue muito desempenho, eu fico meio que travado. Eu vou ter um desempenho fantástico, mas vai ser ali no máximo 35, 40 metros. O RTX também tem essa característica. Eu regulo ele a 15 metros, mas eu posso colocar muita potência de mola e praticamente a 45, 50 metros fica exatamente no centro do retículo da luneta. É um tiro muito certeiro com RTX. E é isso, pessoal. O vídeo ficou um pouco longo, falando de chumbo. E espero que continue tudo bem com vocês e qualquer atualização eu posto vídeo novo.